Neste último final de semana aconteceu a Copa do Mundo do Fisiculturismo Mundial, um campeonato chamado Mr. Olympia que ocorreu em Orlando e que é onde se reúnem os maiores bodybuilders do mundo. E eu, que sou um amante do esporte, que gosta de praticar atividade física, que conheço e acompanho a vida dos atletas, não poderia deixar de fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre a premiação, já que isso tem a ver com a minha área, que é finanças e investimentos. Então vamos falar um pouquinho aqui dos brasileiros que se destacaram em suas categorias, que ganharam os maiores prêmios em dólar. Mas antes disso, eu não posso deixar de dar parabéns para esses brasileiros que são o nosso querido Ramon Dino, que ficou em segundo lugar na categoria Classic Physique, Franciele Matos, grande campeã, terceira vez campeã da categoria Wellness, Isa Pereira Nunes, Diogo Montenegro, Natália Coelho, Alcione Barreto e, por fim, não menos importante, Josué Monteiro. É injusto aqui eu não citar alguns outros nomes de peso, como Kaique Pro, por exemplo, mas eu não consigo falar todos os atletas. Então, parabéns a esses atletas, representaram muito bem o Brasil e trouxeram para casa alguns milhares de dólares. E vamos ver quanto que foi essa premiação. Pelo menos das duas categorias mais hypadas do momento, que é a categoria Classic Physique e a categoria Wellness para as mulheres. E além disso, você sabe qual que é o maior prêmio do campeonato? Quanto que a pessoa que ganha a melhor categoria ou a maior categoria do campeonato recebe em dinheiro? Então vamos lá, falando da categoria Wellness, onde a Franciele Matos se consagrou campeã e a Isa Pereira Nunes, também brasileira, ficou em segundo lugar, nós temos os prêmios de 50 mil dólares para a primeira colocada e 20 mil dólares para a segunda colocada. Já entre os homens, a categoria mais hypada, a categoria do momento é a Classic Physique, onde tivemos o campeão Chris Bumstead e, em segundo lugar, o brasileiro Ramon Dino. Nesta categoria masculina, a premiação é a mesma das Wellness, 50 mil para o Siban e 20 mil dólares para o Ramon. Mas aí, vamos para a primeira dúvida que o pessoal tem. Será que esse valor que é divulgado é exatamente o valor que os atletas recebem? Eu já posso te dizer que não. Esse valor é o valor bruto. Quando eles vão receber esse prêmio, o governo americano ainda pega ali uma fatia disso como imposto. E dependendo se o atleta mora nos Estados Unidos, se é residente fiscal lá, se é residente fiscal no Brasil e de vários outros fatores com relação à renda do atleta, ele terá alíquotas de imposto diferente. Então aqui, para todos os fins, eu vou usar ali um desconto de aproximadamente 25%, que seria mais ou menos o meio do caminho ali para a maior parte das situações. E será que esse valor que sobra seria suficiente para o atleta bancar sua preparação e tudo que ele precisa comprar e manter para o próximo campeonato? Essa que é a pergunta que eu vou tentar responder para vocês aqui, considerando que eles vão pegar esse dinheiro que vão investir, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Então vamos para as contas, mas antes disso não se esquece de se inscrever no canal para você receber vídeos onde eu falo sobre finanças, investimentos, educação financeira que podem te ajudar, de repente, a facilitar a sua preparação como atleta. Vai que você precisa controlar melhor seu dinheiro, administrar melhor esses prêmios, então vale a pena se inscrever. Eu vou considerar aqui um câmbio de R$5 para facilitar as contas. Nesse caso, nossa querida Franciele receberia ali aproximadamente R$250 mil antes de descontar os impostos. Após o desconto dos impostos, o valor que ficaria para ela seria de aproximadamente R$190 mil, entre 180 e 190 mil reais. Já no caso do Ramon e da Isa, que ficaram em segundo lugar nas suas respectivas categorias, o valor em reais seria de aproximadamente 100 mil. Descontado de impostos, cairia para algo entre 70 e 80 mil. Vamos usar aqui o número de 75 mil reais de premiação. No caso do Siban, é a mesma coisa da Fran, mas eu vou focar nos brasileiros, beleza? Então, seguindo com as contas, a gente tem que considerar o seguinte: se o valor for utilizado para gastos do dia a dia, que seriam as preparações para os próximos campeonatos, esse dinheiro não pode ser investido em ativos de risco, tem que ser investido em ativos seguros. E nesse caso seria o mesmo tipo de investimento tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que seriam os títulos do governo de cada um dos países, os treasuries americanos e o tesouro aqui no Brasil. Considerando o cenário atual, a gente tem a rentabilidade dos treasuries nos Estados Unidos de aproximadamente 0,5% ao mês e aqui no Brasil dos títulos do tesouro em aproximadamente 1% ao mês. Aí talvez você já vai ter a primeira dúvida. Nossa, se aqui rende o dobro do que rende nos Estados Unidos, é óbvio que é mais jogo trazer o dinheiro para o Brasil.
Não necessariamente, tá? Porque tem que considerar que a inflação no Brasil é muito mais alta, que a carga tributária sobre consumo para que eles vão utilizar o dinheiro nesse caso também é muito mais alta que nos Estados Unidos. E considerando o câmbio, a moeda mais forte americana, a conta não deveria ser feita dessa forma, tá? Então não pense que simplesmente por você ter um retorno maior em moeda no Brasil, em real, seria vantajoso. Até porque parte dos custos dos atletas é em dólar, já que eles fazem parte da preparação nos Estados Unidos, tem que viajar e tudo mais. Mas eu já falo desses detalhes mais pra frente no vídeo. Então aqui a gente já tem o valor que ficaria aproximadamente para cada um dos atletas, aonde ele tem que colocar o dinheiro e quanto que rende em cada um desses. Então colocando isso em números, a gente teria o seguinte. Considerando o valor já descontado de impostos, a Franciele Matos receberia lá nos Estados Unidos algo em torno de $190 por mês, ou se ela convertesse isso e trouxesse para o Brasil, ela receberia aproximadamente R$1.900 por aqui. Já a Isa e o Ramon receberiam um valor de $75 por mês, caso deixassem isso investido nos Estados Unidos, ou de aproximadamente R$700 a R$750, caso investissem aqui no Brasil. E aqui ainda teria que considerar o seguinte, esses valores seriam tributados, esses rendimentos seriam tributados tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. Lá seriam mais tributados do que aqui. Então esse não seria o valor que chegaria na mão do atleta. Mas eu não vou fazer essas contas porque não tem necessidade de complicar muito a sua cabeça. Aqui a ideia é que você entenda o raciocínio por trás e veja de fato se isso consegue bancar a preparação do atleta ou não. Eu já consigo te dizer que provavelmente não vai bancar a preparação nem de um atleta amador. E eu digo isso pelo seguinte, vamos pensar nos custos que um atleta de alto rendimento precisa para chegar naquele nível de condicionamento e com aquele físico nos campeonatos, no principal campeonato do mundo como é esse caso. O primeiro mais óbvio, eles têm que gastar com alimentação. Ok que eles já vão ter que comer de qualquer forma, mas a dieta de um atleta normalmente envolve volumes maiores de comida e algumas variações, porque eles têm que comer mais ou menos as mesmas coisas sempre, então eles têm que inventar um pouco, acabam gastando um pouco mais. No caso dos homens, o volume faz diferença, porque manter tanta massa muscular exige um investimento maior em compras no mercado, por mais que sejam comidas limpas que custam mais barato do que comidas sujas. E aquelas besteirinhas que você provavelmente compra caso você não seja um adepto da prática de atividade física e não faça nenhum tipo de dieta ou reeducação alimentar. Então, só considerando a dieta, acho que esse valor não seria suficiente, mas aí a gente ainda tem que considerar o seguinte, suplementos, incluindo aí alguns manipulados que eles fazem, como probióticos, prebióticos e coisas do tipo, os famosos Danones, que quem é aqui da área de fisiculturismo entende o que eu estou falando, que a gente sabe que não custam barato, e que para quem não conhece são os anabolizantes que, caso você não saiba também, dentro desses campeonatos é permitido, não é feito nenhum tipo de teste antidoping. Tentaram fazer isso, inclusive, já uma vez, mas não funcionou muito bem, porque o pessoal quer ver o pessoal grande mesmo, quer ver os atletas com um físico muito incrível e não com um físico natural. Além disso, esses atletas possuem normalmente um treinador e um coach, e ainda teria os gastos com a própria academia em si. Mas se você entende um pouquinho do esporte, você sabe que toda essa galera já é patrocinada. E nesse caso, a empresa patrocinadora banca praticamente todas essas despesas, incluindo as despesas com inscrição em campeonatos e as viagens para o exterior ou pelo Brasil para participar dos campeonatos classificatórios ou das competições como o Arnold e o Mr. Olympia. Então, nesse caso, eu acho que talvez a única coisa que ficaria, as únicas coisas, na verdade, que ficariam na conta dos atletas seriam a própria alimentação e os anabolizantes, porque isso você não vai conseguir nenhum tipo de patrocínio, já que não é permitido você fazer propaganda dessas coisas no Brasil. Então, acho que a maioria dos atletas bancaria isso do próprio bolso. Então, já posso chegar na conclusão, mesmo ignorando a parte de impostos lá sobre a rentabilidade dos investimentos, que esse valor não seria suficiente, nem no caso da Fran, nem no caso dos segundos colocados como o Ramon e a Isa, para bancar a preparação que fosse para um campeonato no ano, porque eles gastam muito. Os atletas são verdadeiras máquinas, então eles precisam de muita coisa envolvida ali para conseguirem manter esse padrão de qualidade e de competitividade no seu próprio corpo. Assim, fica meio óbvio que para chegar nesse nível é necessário ter patrocinadores ou algum tipo de auxílio financeiro para que o atleta consiga se manter competitivo, o que não é algo ao alcance da maioria das pessoas que tentam praticar esse esporte de forma profissional. Mas aí fica uma dúvida aqui. Será que o maior prêmio do Mr. Olympia, que não é o desse pessoal que eu falei, seria suficiente para bancar uma preparação? Vamos ver. No caso do campeão da categoria Open, que esse ano foi o Derek Lunsford, o prêmio chega a incríveis $400 mil,
o que dá aproximadamente 2 milhões de reais. E nesse caso, fazendo as mesmas contas que eu fiz para os outros atletas das outras categorias, o Derek teria um retorno ali aproximado de 1.500 dólares por mês investindo esse valor lá nos Estados Unidos, ou de aproximadamente 15 mil reais caso ele investisse aqui no Brasil. Mas como ele não é brasileiro, ele deve morar por lá ou em algum lugar da Europa, ele com certeza investiria isso em dólar. Então seria em torno de 1.500 dólares por mês. Só que a gente tem que considerar o seguinte, esses 1.500 dólares talvez conseguissem manter a preparação de um atleta de categorias mais leves aqui no Brasil. Mas na categoria Open a gente está falando de pessoas, de homens que têm mais de 120 quilos de massa muscular. E esse pessoal come igual um bicho e gasta muito dinheiro com todas as outras coisas que eu falei aqui. Então, para eles, não seria possível com esse valor bancar a preparação. Talvez eles gastem esses 1.500 dólares apenas com o mercado, só para manter a quantidade de comida, que são quilos de comida por dia que eles têm que consumir para manter tanta massa magra. Então, apesar desses valores serem bem mais interessantes do ponto de vista financeiro, eles ainda não seriam suficientes para bancar o atleta na sua carreira de atleta. E é por isso também que a maioria dos atletas, principalmente os grandes, os que conseguem galgar as melhores posições, acabam tendo empresas, negócios, grandes patrocínios, as próprias marcas, inclusive, que eles criam, porque não dá para viver apenas com a premiação dos esportes. Não é suficiente financeiramente, porque é um esporte muito caro para quem está nesse nível de profissionalismo. Eu espero que com esse vídeo você tenha matado a sua curiosidade para saber quais os valores que os nossos atletas de referência do Brasil receberam de premiação e se isso seria suficiente para manter o padrão que eles precisam para participar desses campeonatos. E se você teve um olhar um pouquinho mais atento, ao longo desse vídeo eu acabei te ensinando o que você pode fazer com o seu dinheiro caso você deseje investir em investimentos seguros, seja no Brasil ou nos Estados Unidos, e quanto que você receberia mais ou menos de rentabilidade desses investimentos. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento, é apenas de caráter informativo. Caso você não tenha entendido essa parte, não pegou essas dicas que eu dei ali no meio do vídeo, aproveita para assistir novamente e para olhar lá o meu Instagram, onde eu falo de educação financeira e investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior, que com certeza vai ser útil para você, para te ajudar na sua carreira de atleta ou para te auxiliar na vida normal, como qualquer outra pessoa comum que precisa lidar com dinheiro também e aprender a investir. Por hoje é isso, não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.